Segundo pessoas próximas ali do Dorival, da comissão técnica, ainda faltam 2 reforços para chegar no São Paulo. Vamos lá, chegaram 5 que foram aí pedidos do Dorival, né? Segundo o Rafinha, que é o executivo do São Paulo, o Dorival está contente aí com esses reforços. Aí a gente olha os jogadores que chegaram, beleza, vamos analisar aqui. A gente tem o Vitor Sá, aí você tem o Newton, Domingos Duarte, o Aurélio Buta e agora o Iago, que inclusive muitos se falam que ele vai ser titular no São Paulo, olha só, hein? Mas para que ele jogue ainda, logicamente, o Iago e o Domingos Duarte, o São Paulo tem que pagar o transfer ban. O São Paulo que acredita muito que na próxima semana ele consiga resolver essa situação, mesmo que ainda não tenha data definida para isso, hein, galera? Pois bem, gente, se a gente olha o time do Dorival, galera, são jogadores que o Dorival pediu, Dorival, inclusive, o Newton falou isso, né, do Dorival, na coletiva dele de apresentação, o Dorival ligou, conversou com ele, o Rafinha. Então, o próprio Rafinha falou que foi um pedido do Dorival, foi a primeira negociação do Rafinha, né, o Newton. Então, assim, o Rafinha falou que foi um desafio, tal, um aprendizado. Então, detalhe, os jogadores são aprovados pela comissão técnica. Então, a comissão técnica teve, e convenhamos, hein, o Dorival teve aí o que o Crespo não teve, o que o Roger não teve. O Dorival está tendo reforços, na medida do possível, ele está tendo alguns reforços. Agora, é acertar esse time, Dorival. Vai acertar a dupla de ataque, os laterais, o meio-campo, o nosso ataque, porque o São Paulo, logicamente, a partir de agora, tá tudo embolado ali no Campeonato Brasileiro, galera. O São Paulo é o 12º colocado. Não vai dar, não tem tempo para perder, não pode perder ponto, principalmente com jogos bobos, aqueles jogos, sabe, que parece fáceis, que o São Paulo tem, inclusive, obrigação de ganhar. O torcedor vai apoiar? Como nunca, vai apoiar sempre, mas o São Paulo também, dentro de campo, vai precisar fazer a parte dele. Como você montaria esse São Paulo do Dorival com esses 5 jogadores aí que chegaram, galera, ficando à disposição? Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu prometo que amanhã eu vou trazer um campinho aí pra gente montar, vou trazer um gráfico do meu time. E aí eu quero saber o time de vocês também. Vamos imaginar como o Dorival vai montar isso aí, tá bom? E aí, falando em time, como eu disse para vocês, o São Paulo espera ainda as oportunidades de negócio para trazer pelo menos 2 reforços. Se eu tivesse que chutar, tá? Eu chutaria tipo um meia atacante. Não um meia, que o Dorival não gosta daquele meia centralizado. Jogador de velocidade, sabe? Jogador de beirada, pode ser, e um outro atacante. O São Paulo até tentou contratar o Mikagol, né? O Mikael lá do CRB, que não deu certo, né? Mas o São Paulo até tentou porque o presidente lá rejeitou a proposta que o São Paulo queria empréstimo gratuito. Acredito que o São Paulo ainda vai trazer um centroavante aí, mais um jogador para o ataque até o fechamento dessa janela. O São Paulo está sempre ativo aí, né, ao mercado da bola, às oportunidades de negócio, como eles mesmos dizem lá, né? Agora, falando em oportunidade, em negócios, em grana, quem está feliz da vida é o Caleri, né? Com um novo contrato, galera. E deve ser anunciado hoje, dia 31, na sexta-feira, né? Deve sair hoje o anúncio oficial, tá? Da renovação do Caleri. O São Paulo prepara aquele vídeo especial. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, enquanto você está assistindo, de repente, né? Eu não sei que hora você está assistindo o vídeo, ele já pode, de repente, até ter saído aí o anúncio oficial com aquele videozinho especial do Caleri. O Caleri, inclusive, que deve ganhar aí, tá? Um aumento. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Damian Bobadilla voltou a treinar com os companheiros parte das atividades na última quinta-feira e tem evoluído para, quem sabe, estar disponível para a partida contra o Grêmio. Ele ainda não está 100%, tá? Ele foi para o campo, mas ele fez uma parte com a fisioterapia. Então, por conta disso, ele ainda não está, digamos, liberado pelo departamento médico. A expectativa é dele ter, né, uma continuidade treinando normalmente com o grupo para que, quem sabe, já na próxima semana ele esteja em condições de fazer todas as atividades com o grupo e aí ser um dos relacionados para a partida contra o Grêmio. Então hoje
O Bobadilla está em caráter de dúvida para esse compromisso contra o Grêmio, que vai acontecer no próximo dia 8. Não dá ainda para cravar a permanência do Bobadilla no São Paulo e também para essa partida do dia 8 contra o Grêmio. Lembrando que o staff do jogador acredita que ainda vai levar uma proposta ao São Paulo Futebol Clube para a liberação do atleta. Ele está sentindo dores no joelho direito, foi isso que o tirou da partida contra o Flamengo no último domingo. Ele jogou a partida contra o Atlético Paranaense, acabou sendo substituído logo depois e desde então não jogou mais com a camisa do São Paulo, a ver em que condições estará Damian Bobadilla para o confronto contra o Grêmio. Na atividade de quinta-feira, o São Paulo mais uma vez deu seguimento, à sua preparação para o confronto contra o Grêmio, que vai ser só no dia 8. Depois ali de uma atividade onde o Dorival Júnior sempre passa vídeos e tudo para os atletas, para eles pegarem ali algumas ambientações e tudo. A atividade que aconteceu na manhã de quinta-feira teve um trabalho de mobilidade físico inicialmente, com foco em agilidade, acelerações, saltos e velocidade em curva. Logo depois, o grupo foi dividido em duas equipes, tudo para fazer um trabalho com ajustes promovidos pela comissão técnica, além de um treino posicional. Então, foi um momento onde o Dorival Júnior pôde trabalhar um pouco mais as questões táticas, aquilo que ele queria. Em algumas situações de jogo, o que poderia ser em algumas situações, como é que ele queria a saída de bola, como ele queria o posicionamento dos atletas, onde cada atleta deveria estar no momento com e sem bola. Então o técnico Dorival Júnior aproveitou para fazer esses ajustes na ninguém, tá? Bora continuar. São Paulo tem negociações com o meio-campista Raí do Juventude. Foi um nome levantado na última live. O pessoal comentou que viu em vários locais sobre este nome e tudo, que até poderia envolver alguma coisa de Jandrei e Patrick. Então aí eu aproveitei para fazer uma apuração completa sobre os três nomes. O Raí, para quem não sabe, ele é um meio-campista, ele está jogando a Série B com a camisa do Juventude. É um jogador de meio-campo e estaria meio que fazendo sentido porque é um jogador que estaria ali onde o São Paulo está monitorando algumas peças, né? Então seria um jogador para, quem sabe, suprir ali a saída do Bobadilla e tudo. E aí a gente foi checar essa informação, ele tem 24 anos, tá? Ele é um meio-campista, ele é o camisa 75 do Juventude. Se você for acompanhar a Série B, ele é o camisa 75. Nessa temporada ele tem 23 jogos com 4 gols marcados, tá? Ele estava no Volta Redonda na última temporada, ele também passou muito tempo no Botafogo, acabou sendo emprestado pelo Botafogo para várias equipes e tudo mais. Fui consultar o pessoal do São Paulo, fui consultar também os agentes do atleta e o que eu pude tirar disso tudo. O jogador tem sido oferecido para alguns clubes da Série A, tá? Então surgiria como uma oportunidade de mercado, é um nome que está começando a ser vinculado em alguns clubes do futebol brasileiro, muito porque intermediários têm buscado ali aproveitando esse bom momento que ele está vivendo no Juventude para fazer algum tipo de negócio, para fazer algum tipo de negociação, tá? Então, e lembrando, tá? Ele está em definitivo no Juventude, o contrato dele é até dezembro deste ano, então a qualquer momento ele pode assinar, por exemplo, um pré-contrato e sair. Mas do que a gente soube, foi só o nome oferecido, que o São Paulo em nenhum momento chegou a abrir conversas com o jogador. Até partindo da parte fora diretoria, algumas pessoas com que eu conversei falaram que é um nome interessante, para não descartar totalmente alguma possibilidade, mas no departamento de futebol é um nome que neste momento o São Paulo não trabalha. E aí, sobre Jandrei e Patrick, a situação é simples. O Jandrei fica no Juventude até o final do ano, o São Paulo está pagando parte dos salários dele e ponto final. Vai acabar o contrato com o São Paulo e o São Paulo vai se livrar do Jandrei. Já o Patrick, a expectativa inicial do São Paulo é de, no final do ano, pintar alguma proposta para negociação imediata do atleta ou permanecendo com os direitos do jogador. O Patrick, o São Paulo tem contrato até abril do ano que vem. Então vai terminar a temporada, vai ter só mais 4 meses de vínculo. Então a expectativa, inclusive alinhada com o staff, é de ao final do ano ou conseguir uma proposta de venda do jogador e aí o São Paulo ter uma graninha ou fazer um bem bolado, tipo, tá liberado agora no início do ano, a gente fica com 40%, com 30% e você acerta com um novo clube. Seria mais ou menos essa a história. Tá bom? O que você acha do nome? Você acha que era uma boa? Você acha que São Paulo deveria evoluir? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Falar sobre Júlio Casares, que não foi na oitiva e será julgado à revelia na comissão de ética.
Bora falar o seguinte. Gonzalo Tapia não deve ser mais jogador de São Paulo até o final de semana. A gente trouxe essa informação, vem contando essa informação que no fim de semana isso já seria decretado, agora deu uma andada. Já houve um acordo, um acerto para a ida do Gonzalo Tapia ao Columbus Crew. Houve um acordo entre São Paulo, Columbus Crew e também com o atacante. A opção de compra vai ser de 1 ano de empréstimo com opção de compra de 1,5 milhão de dólares. A expectativa é do chileno já nem participar mais do treinamento dessa sexta-feira, ele que estava indo normalmente ao Super CT do São Paulo para realizar treinos em horário alternativo dos demais companheiros. Então a expectativa é dele nem ir mais para o CT, só se for, vai ser só pegar suas coisas, ou as outras pessoas ele pegarem as suas coisas. Ele vai viajar para os Estados Unidos, vai tirar toda a parte de documentação, realizará exames médicos e deve assinar esse contrato por uma temporada. Aquele entrave do salário também já foi resolvido. Então Gonzalo Tapia, até o final de semana, tem tudo para já não ser mais jogador do São Paulo, pelo menos pelo próximo ano, né? Já que ele tem contrato com São Paulo até dezembro de 2029. Você gostou dessa negociação ou você acha que o Gonzalo Tapia tinha que ter mais oportunidades? Internamente, se comenta dentro do São Paulo a possibilidade de dar mais espaço ao Gustavo Santana, de também dar mais espaço a Rian Francisco, mas também não descarto a possibilidade de buscar um camisa 9 no mercado se surgir uma oportunidade interessante. Mas, a priori, a expectativa é essa: Calleri, Gustavo Santana e Rian Francisco. Tá? Lembrando que o Paulinho também já foi liberado e está indo para o Botafogo de Ribeirão Preto por empréstimo até o final do ano. O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora avançar. Antes de eu trazer uma informação sobre o mercado da bola, só trazer uma situação que envolve o São Paulo, tá? O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, ele causou uma polêmica nas redes sociais por ter citado o nome do São Paulo, e ele virou assunto por conta de um comentário no programa De Noite, apresentado pelo Danilo Gentili e exibido na noite de segunda-feira, mas começou a reverberar somente agora. A resposta do jogador, que foi dada em um tom tentando brincar ali com uma situação que na verdade é bem séria, e muitos estão acreditando, né, e estão afirmando que o Hugo Souza acabou sendo homofóbico nisso. Até tem uma torcida organizada do Corinthians, que é a Fiel LGBT, que também condenou bastante esse ato do Hugo Souza. Em um dos momentos da conversa, o Danilo Gentili perguntou ao goleiro qual que era o jogador que tinha o maior no Corinthians. E aí ele deu risada e falou: aí não, pô, aqui é Corinthians, não é São Paulo, fecha aspas. Até o momento, o Hugo Souza não se pronunciou sobre a repercussão da fala e o Corinthians também não comentou o caso, tá? Para falar de São Paulo Futebol Clube, o atacante Léo Bonatini foi oferecido sim ao São Paulo, mas a gente vai explicar alguns contextos. O atacante de 32 anos, que por bom tempo está fora do país, foi um nome sugerido, né? Eu sempre conto para vocês que quando os jornalistas, quando a imprensa começa a falar, óbvio, né? Eu não diria amando, mas durante as nossas apurações, quando a gente vai perguntar para as pessoas, e as pessoas falam, o São Paulo tá buscando um meio, o São Paulo tá de olho em oportunidade de mercado de um zagueiro. E eu tenho falado para vocês, né, nos últimos dias, de que o São Paulo vai começar a analisar centroavantes no mercado para ver se tem alguma oportunidade. Se não tiver, o São Paulo tá tranquilo com o Gustavo Santana e também com o Rian Francisco. Mas quando vem essa informação, o que acontece? Os empresários já começam oi, tudo bem? Maravilha, como você tá? Tô aqui com o atacante, tô aqui com o cara, tô aqui com esse jogador. Então foi sim um dos nomes oferecidos, a gente pôde confirmar com a parte do atleta. Só que no lado do São Paulo, adivinha? Descartado completamente neste momento, é um nome que o São Paulo não vai buscar nesse setor. Então o São Paulo entende que é só se for uma grande oportunidade. A ver o que para eles é uma ótima oportunidade, porque, por exemplo, na visão deles, o Mikael do CRB era uma grande oportunidade, artilheiro da Série B até então era um jogador que eles viam como uma possibilidade interessante, um empréstimo de 6 meses, só pagando o salário. Já do Léo Bonatini, eles viram que não seria uma boa solução, que seria mais uma aposta, e se fosse para apostar, seria apostar realmente no Gustavo Santana e no Rian Francisco, tá? Então, o Bonatini no São Paulo, pelo menos por hora, não vai passar disso. Beleza? O que você achou de toda essa história? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E para começar com os 2 pés na porta, nos assuntos do vídeo, eu vou te fazer uma pergunta.
O que é que você achou dessa terceira camisa do São Paulo lançada pela New Balance? Comenta aí. Olha, pelo que eu vejo nos comentários, já dá para cravar que ela é uma das terceiras camisas mais bem aceitas pela torcida. E não é só pela torcida do São Paulo não, viu? Eu vi torcedores de outros clubes elogiando ela. Isso é incrível. Mas ainda assim, tem uma meia dúzia reclamando aqui. Falaram que não gostaram porque ela foge dos padrões do clube, enfim, aquela coisa, não é? Só que a terceira camisa, ela foi feita para isso. O objetivo da terceira camisa, não só do São Paulo, mas dos demais clubes, é fugir dos padrões. Já temos aí a 1 e a 2, que quando são lançadas o pessoal reclama que nunca muda, não é? E aí temos a terceira camisa, que quando é lançada o povo reclama que sai dos padrões. Bom, posso lhe dizer que eu gostei muito dessa camisa. Eu acho que a New Balance acertou. O problema está no preço. Bacana. R$600. Não tem justificativa para isso. Ela é feita do quê? De linho belga? Mas gostei dela, viu? Só odiei o preço. E outra coisa que eu gostei demais foi do adversário do São Paulo nas oitavas da Sul-Americana. É o Bolívar, que despachou o Grêmio da competição. Venceu os 2 jogos, meu amigo. Os 2. E eu vejo aqui muitos amigos são paulinos enxergarem essa pedra no caminho como se fosse um asteroide gigantesco. Mas tudo isso por causa de 2 situações. A primeira, vamos jogar na altitude. O estádio dos caras fica a quase 4.000 metros de altura lá na Bolívia. E convenhamos, o São Paulo não está jogando bem nem na Vila Belmiro, que é a nível do mar. Quem dirá quase 4.000 metros de altitude. E eu também sei que o São Paulo nunca venceu eles lá. Só que dos confrontos que tivemos contra eles no Morumbi, o São Paulo passou o carro, o São Paulo varreu. E o segundo motivo é que os caras eliminaram o Grêmio da competição vencendo os 2 jogos. Tem um detalhe nas entrelinhas desse confronto que ninguém percebeu até agora. Mas está muito fácil. O Grêmio, ele está passando uma dificuldade tenebrosa no Campeonato Brasileiro. Ele está nesse momento na zona de rebaixamento. Contrapartida, o Grêmio, ele estava disputando 3 competições. Estava na Sul-Americana, está na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Não é muita coisa? Bacana, é humanamente impossível o Grêmio, que não tem um plantel farto, disputar 3 competições simultaneamente. Dito isso, espertamente o Grêmio abandonou a Sul-Americana. Você acha que o Grêmio, mesmo com a dificuldade que eles vêm passando aí no Campeonato Brasileiro, se eles entrassem com vontade, com atitude, você acha que eles perderiam esse jogo? E se o São Paulo jogar com atitude até na altitude, ganha deles lá também. O que eu realmente temo está na próxima fase, caso o Boca Juniors passe, tá? O Boca não tá mais aquela boca, aquela coisa tenebrosa, assustadora, não é? Tá uma boca meio banguela, mas ainda assim é o Boca Júnior. Ah, e uma outra novidade sobre o Grêmio. Eles não abandonaram só a Sul-Americana. Eles estão abandonando também o Caio Paulista. Tá sabendo dessa? Rapaz, o Caio Paulista se arrebentou na vida, hein? Não foi só na carreira, não. Quando ele abandonou o São Paulo para fechar com o rival, né, foi só ele pular o muro, logo de cara, perdeu o casamento. E na carreira não jogou bem no Palmeiras, foi emprestado para o Atlético Mineiro, jogou pior ainda. E no Grêmio ele nem jogou. Tá voltando para o Palmeiras e certamente vai parar em algum clube de Série B, porque ninguém quer o Caio Paulista. Mas isso custou caro para ele, hein? Porém, custou mais caro para a tia Leila, não é? Porque logo de cara ela tomou um prejuízo de 20 milhões de reais com a compra dele. Fora os 700, 800 mil reais de salário que ela tem que pagar. Ah, e tem um outro medalhão do São Paulo que a torcida tá com medo que vá pro Palmeiras. Quer dizer, parte da torcida. Outra parte não tá nem aí para onde ele vai. E eu vou colocar na tela a informação atualizada que o André Hernan passou. É que o Jonathan Calleri renove o contrato com São Paulo ou não. E a atualização sobre ele saiu da boca do jornalista André Hernan. Bora ver. Porque, assim, a gente vinha falando aqui no Fala Fonte, todos os dias, quando a gente tocava nesse assunto do Calleri. O Calleri vai esgotar todas as possibilidades com o São Paulo antes de partir para qualquer pré-contrato ou partir para ouvir qualquer clube. E tinha clube da MLS de olho nele, tinha clube do México. Então, assim, as propostas ou o interesse iam chegando, é muito mais por staff ter aquilo como condição de renovação e faz parte do jogo, do que propriamente algo do tipo assim, olha, tem uma proposta Orlando City e o Calleri e o Jonathan querem ir embora. O que fez o Alan Franco. O Enzo Dias quer ser negociado.
O Jonathan Calleri em nenhum momento virou e falou assim, olha, eu não vou embora, eu não quero renovar, eu quero ouvir propostas. Em nenhum momento. O que teve de discordância ali na hora de negociar é que assim, o Jonathan Calleri com seus representantes pediram uma valorização salarial dentro daquilo que ele é, como jogador, como construção de carreira, como construção de imagem, o capitão do time, o cara que fala no vestiário, o cara que fala a verdade olho no olho nos caras quando o negócio não tá legal. Então assim, é um pacote Calleri que hoje é para além dos gols, para além do jogador dentro de campo. Voltou a fazer gol e gol importante contra o Flamengo. Né? Ele vinha numa secura, começou o ano muito bem. Então assim, o São Paulo com essa dificuldade financeira apresentou uma contraproposta que foi muito abaixo. Então precisava o que para esse negócio andar? O Calleri cedeu um pouquinho, o São Paulo cedeu um pouquinho, no caso aumentar um pouquinho. Uma conversa entre Rafinha e Calleri, a coisa começou a andar. O pacote Calleri, ele é importante para o São Paulo hoje. Bom, o Calleri, ele tá dividindo opiniões entre os torcedores do São Paulo, né? Tem muita gente que ainda gosta muito dele e outros, a situação tá assim, tá indiferente, né? Nem gosta, nem desgosta, mas acha que o Calleri pediu um valor muito alto para renovar com o São Paulo e não tá produzindo o suficiente para isso. Que nem o André Hernan falou, pô, o cara é um pacote completo. Ele fala, ele cobra, ele faz gol no Flamengo. Meu amigo, manter um jogador por quase 2,5 milhões, que é o pacote completo, né, o valor do pacote por mês, porque faz gol no Flamengo, porque faz gol no Corinthians, porque fala e cobra os caras no vestiário, ainda assim é muito caro. Porque o camisa 9 ele foi feito para fazer gols. Pedro Queixada, ele custa para o Flamengo R$1.100.000 por mês. O Flaco Lopes custa para o Palmeiras R$1 milhão por mês. E esses caras fedem a gol. Por R$2,5 milhões, com direitos de imagem, salário, luvas, né? R$2,5 milhões, você consegue manter o Flaco Lopes e o Pedro Queixada no mesmo time. E ainda sobra um troco para o pão. Ou melhor, sobra R$400 mil que dá para você manter o Ganso para servir esses caras. Você entendeu? Eu só desenhei uma situação aqui, tá? Até porque para ter um Flaco Lopes, para ter um Pedro, até mesmo o Ganso, o São Paulo vai ter que gastar para comprar. Só o Ganso eu acho que viria de graça, mas os outros dois, o São Paulo ia ter que pagar, e pagar caro. Mas eu me refiro ao salário dos caras. Esse é o ponto. É pensar que você pode manter no mesmo time o Flaco Lopes, o Pedro Queixada e o Ganso. O Ganso pode estar velho, pode estar no final da carreira, mas ele, parado, vendado, joga melhor que o Luciano. Na proposta de camisa 10, se ele não tiver que voltar para marcar, que nem essa palhaçada de hoje em dia, né? O 10 tem que catar até no gol. Mas se deixar o Ganso lá paradinho só para dar um tapa, meu amigo, ele joga melhor que esses caras tudo aí. Então é tudo isso pelo valor que o Calleri e seu staff pediram para permanecer no São Paulo. Eu acho que o senhor Massis tinha que fazer um teste de fidelidade com o Calleri. Se ele realmente gosta do São Paulo e quer ficar, oferece um contrato de produtividade por completo. Não tira uma coisa ou outra, tira tudo. Deixa um salário piso, tipo uns 400, 500 mil reais, e vai pagando conforme ele for jogando, metendo gol, dando assistências, levantando taça, que é o que a gente quer. Na boa, para ser honesto contigo, se o Jonathan Calleri fosse o camisa 9, fosse o centroavante que jogasse o equivalente a R$1,5 milhão, pagasse 2,5 para ele, tranquilo. Mas ele não tá jogando nem por 1/4 do que ele ganha hoje. Ah, mas ele fala, ele motiva, ele incentiva. Então faz o seguinte, contrata o Pablo Marçal. E se for necessário, coloca o Rian Francisco para jogar, que é um cidadão que o pessoal tá perguntando muito, né? Cadê o Rian? O que tá acontecendo com ele? Dizem que ele não estava treinando tão bem assim, até porque ele passou por uma cirurgia muito complicada, né? E segundo uma informação, com a saída do Tapia, o São Paulo vai utilizar mais o Rian Francisco, e eu fico muito feliz por isso. Bom, eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo para eu ler, e fica tranquilo se você discordar de mim, tá? Porque nós não somos inimigos, cada um tem a sua opinião. E eu vou... O São Paulo pode ter encontrado mais uma joia para sua defesa. Aos 19 anos, Osório deixou de ser apenas uma promessa das categorias de base e passou a ser uma solução para Dorival Júnior na equipe principal. Com apenas 7 partidas entre os profissionais, o zagueiro já demonstra personalidade, qualidade técnica e ganhou espaço em um momento de mudanças no sistema defensivo tricolor. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o defensor foi um dos destaques no empate com o Flamengo. Foi dele a assistência para o gol marcado por Jonathan Calleri, atuação que reforçou a confiança da comissão técnica no jovem formado em Cotia. Internamente, Osório já desperta comparações com Beraldo.
Outro zagueiro canhoto revelado pelo São Paulo que brilhou sob o comando de Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil de 2023, antes de ser vendido ao PSG por 20 milhões de euros. A maturidade, a boa saída de bola e a tranquilidade para atuar em jogos grandes são características que chamam a atenção da comissão técnica. O jovem ganhou ainda mais espaço após as mudanças na defesa provocadas pelo afastamento de Arboleda por indisciplina e pela rescisão contratual de Dória, para evitar perder um dos garotos mais promissores da base nos últimos anos. O São Paulo renovou o contrato do zagueiro até 2030 e estipulou uma multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 604 milhões de reais na cotação da época para clubes do exterior. O tricolor manteve 60% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 40% pertencem ao Desportivo Brasil, clube que revelou o defensor antes de sua chegada a Cotia. Contratado em fevereiro deste ano, o meia Cauli não entrou nas últimas 2 partidas e não joga uma partida oficial pelo São Paulo desde o dia 16 de maio, quando atuou na derrota para o Fluminense. Vale lembrar que o contrato de empréstimo do meia vai até o final de 2026 e possui uma cláusula de compra obrigatória caso ele atue por pelo menos 45 minutos em 25 partidas. Até o momento, o meio-campista jogou apenas 13 partidas com minutagem de 45 minutos, somando apenas um gol e nenhuma assistência. Há uma forte tendência de que o jogador não continue no elenco tricolor. E aí, torcedor tricolor, você aprova a saída de Cauli? Deixe sua opinião nos comentários. O São Paulo está muito próximo de oficializar a contratação do lateral esquerdo Iago Borducci, de 29 anos. O jogador pertence ao Bahia e chega por empréstimo até o fim da temporada, em uma negociação que ainda aguarda a resolução do transfer ban imposto pela FIFA para ser anunciada oficialmente. Contratado pelo Bahia após 5 temporadas no Augsburg da Alemanha, Iago disputou 54 partidas pelo clube baiano. Nesse período, o lateral marcou 3 gols e distribuiu 4 assistências. Já na temporada de 2026, esteve em campo em 11 jogos, balançou as redes uma vez e contribuiu com uma assistência. Se os números em campo são positivos, o histórico físico do jogador chama atenção. De acordo com o levantamento do Transfermarkt, Iago ficou afastado dos gramados por 522 dias desde 2021 em razão de diferentes problemas físicos. Somente em 2026, o lateral já desfalcou suas equipes por 52 dias devido a lesões.